Começando mais um Ambicast, o podcast da Ambimete. Eu sou Maurício Oliveira e hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente interessante, que é como encontrar legislação para o processo industrial. E para isso, claro, estou aqui com o Fera, que sabe tudo sobre esse negócio e vai aqui ajudar a gente a cada vez mais a gente aprofundar nesse tema. Meu amigo Edivando Caetano. E aí, Edivando? E aí, Maurício, você fica dizendo que o cara é fera, bicho. O povo vai ficar pensando uma coisa aí eu, mais ou menos, né? A gente sabe de algumas coisas aqui, né? Já para começar no nível assim top. Edivando, A gente aprende muito aqui também, com os convidados, a gente estudando para o podcast, com a experiência, isso é muito bom. É isso aí. E hoje vamos falar um pouquinho sobre esse tema que a gente vive dizendo aqui nos nossos podcasts, né, Edivando? O quanto a gente se preocupa com o gestor ambiental, com o dono da pasta ambiental lá, né? A gente gera aí essa empatia com esse gestor ambiental, essa pessoa que realmente tem essa nobre missão de ter essa responsabilidade com um monte de gente que está ali em cima, que a gente vive dizendo sobre isso, né, Edivando? E aí, olha só, eu fico imaginando, claro, nesse processo de empatia, aquele gestor ambiental que quer saber um pouco mais sobre a legislação, ele quer aprofundar um pouquinho mais sobre a legislação, e aí vamos falar um pouquinho hoje sobre como ajudar esse gestor ambiental a cada vez mais entender melhor sobre a legislação do seu processo industrial. Maurício, você falando aí nesse processo de empatia, eu lembro que eu fui orador da turma de engenharia ambiental. E no meu discurso eu coloquei exatamente isso, né? Esse desafio do século XXI que eu particularmente considero como o maior. A gente tem a fome, a gente tem uma série de coisas para resolver doenças, agora pandemia, câncer e tal. Mas você aliar o desenvolvimento econômico à preservação do meio ambiente. Show. Isso é um negócio sem tamanho, assim, sabe? Porque você trabalha sempre para mitigar, para compensar aqueles impactos que você está, de uma certa forma, possíveis impactos ou impactos já causados ali naquele ambiente. Então, isso recai no colo de uma pessoa chamada gestor ou gestor ambiental. Perfeito. Que ele entra, obviamente, que existem responsabilidades compartilhadas, mas quem capitaneia as ações para que isso aconteça de uma forma aceitável é o gestor, a gestora ambiental. E um dos pontos muito importantes é esse arcabouço legal que existe, e estamos falando de Brasil, e o Brasil tem legislação para atender a todo o território nacional e tem as federações, os estados, que têm suas particularidades e os municípios também. Então, o gestor ambiental ele tem esse arcabouço e a gente vai falar mais sobre isso durante o podcast, eu entendo como aliado, né? São padrões na lei que ajudam a gestão ambiental a controlar os seus processos. Pô, mas é uma coisa que vem cobrar e é aliado? Porque quando não tem um padrão, quando você não tem uma referência, aquele lance da meta que a gente estava conversando também, quando você não tem um norte, um número, algo para atingir, para resolver, qualquer coisa serve ou qualquer coisa não serve, né? Então você fica à mercê daquelas discussões improdutivas que não levam a lugar nenhum. Mas é porque tá saindo muita fumaça. Mas é porque tá... mas é porque sim, mas e a lei e o padrão e o número, ele diz o quê? Então, a gente tá aqui hoje para ajudar e aí com a nossa experiência, com todo esse aprendizado, levar aí para os gestores e para as gestoras, isso aí. Então vamos aprofundar um pouquinho, assim, de maneira bem específica, Edivando. Então, isso quer dizer que há um processo industrial, ou seja, uma intervenção humana no processo da gente viver, né? A gente precisa viver, então, para a gente viver, a gente precisa produzir, ou seja, uma ação humana no planeta Terra, eu diria, de produção de bens e serviços e produção de alimentos, produção de equipamentos, de roupa, de calçado, de... Exatamente. Tudo passou por algum processo para chegar até a gente, né? Isso. E do outro lado a gente tem aí o conjunto de legislações, né? Então, assim, para a gente se aprofundar bastante, por que o processo industrial precisa se preocupar com a legislação? Então, primeiro porque é um ato compulsório, né? Ou seja, para você operar ali, você precisa
olhar para isso, porque senão, se você estiver operando sem olhar para a legislação, você está passivo de ser fechado no outro dia e tem um problema muito sério. E segundo, porque é aquilo que eu havia falado, isso dá um norte para que você tenha uma boa gerência da sua pasta, né? Então, a preocupação do gestor, da gestora ambiental, é justamente para que ela consiga, e ele consiga reunir, né, dentro da sua mesa ali, dentro da sua plataforma, informações que levem ações e que essas ações estejam dentro da lei, para que você, obviamente, não faça uma ingerência, uma negligência, uma coisa errada, e aquilo ali venha trazer, obviamente, uma insustentabilidade do seu processo. E aí, Maurício, a gente gravou aqui também com o Gustavo sobre ESG, né? Só trazendo um pouquinho esse tema, que é de Environmental, Social e Governança. O S é de social, o E é de ambiente, que no caso seria ASG, e o G é de governança empresarial. E os negócios sólidos, né? Os negócios que os investidores estão aportando dinheiro para que eles cresçam, são negócios que olham para esses 3 pilares. Perfeito. Governança, cada vez mais está acontecendo, governança empresarial, números auditáveis, né? Saúde financeira, transparência, nas suas políticas, né, de governança, de como governar, o social, que começa pelos funcionários, pelos colaboradores internos e a sociedade ao redor, e o meio ambiente também, que está envolvido em tudo isso. E aí é onde está, né? A gente precisa de padrões e precisa de nortes para que a gente consiga olhar para esse pilar, porque senão fica aquela coisa, aquele sexo dos anjos, né? Para discutir uma coisa que a gente não existe muito e não vai para lugar nenhum. Ô, Divan, antes da gente aprofundar nas questões da legislação, a gente sabe que você também já participou, já tem aí uma experiência em relação à construção de normas, à construção de legislação, né? Me explica um pouquinho como é que funciona o processo das normas e da legislação. Uma norma, né, quando ela é construída, e uma resolução, né, um decreto, eu julgo da seguinte forma, eu acredito da seguinte forma: ela é rica quando você tem a maior diversidade de opiniões ali contribuindo para aquela norma e para aquela resolução. E falando de norma, né, que é o procedimento que a gente executa, o monitoramento, é muito importante que a gente tenha muita gente técnica dentro, mas também que a gente tenha todos os interessados, órgãos ambientais, o empresariado, a turma da indústria ali, para a gente conversar junto dentro de uma norma. Mas para a resolução, para a legislação, coisa que tem poder de lei, aí isso fica muito mais importante ainda. A sociedade, e o próprio Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele é formado por essas diferentes parcelas da sociedade, né? A academia, a sociedade, industriais, o trabalhador, o empresário, enfim, tudo isso você reúne dentro de um conselho para discutir, porque uma resolução em forma de lei, ela leva em consideração vários interesses, né? E vários esses interesses diferentes, mas que levem a metas que você consiga atingir a curto, médio e longo prazo. Então, por exemplo... Não precisa ser para agora, né? Não. Trazendo um exemplo prático, né? Nós temos a publicação da Resolução 491, que fala de qualidade do ar ambiente. Então, ela tem um padrão final, que é bem restritivo, mas você tem padrões intermediários que vão avançando ao longo do tempo. Então, lá é o ideal, mas não precisa ser para agora. Isso, o ambiente quer aquilo, mas a gente vai criar um plano para chegar lá. Porque não dá para chegar lá no estalar de dedos, né? Perfeito. Então isso só pode ser visto numa discussão diversa, né? Onde você consegue conversar com todo mundo. E eu acho isso de forma inteligente, porque assim, meta para você colocar na parede, isso já aconteceu na própria resolução, fica na parede. Porque o setor de açúcar e álcool, por exemplo, estava com um limite lá no CONAMA 382 que não conseguia atender caldeiras antigas, e não tinha como o Estado fechar todas as usinas de uma hora para outra. Isso não aconteceu. O que aconteceu foi a publicação do 436, que é um CONAMA mais recente, e que afrouxou o limite um pouco para essas caldeiras antigas, mas levando em consideração essas particularidades locais e esse avanço de melhorias, né? Então não é de qualquer jeito não esse negócio, né, Edivando? Não. Porque é bom
evidenciar isso, o papel da legislação e dos órgãos que são grandes parceiros das empresas, da sociedade, que não é assim, não é de qualquer jeito que as coisas, eu espero, né, Edivando, que não sejam de qualquer jeito que as coisas sejam tocadas para frente. A gente sempre gosta de simplificar, né, Maurício? Imagina uma pessoa que tem 180 quilos e o peso dela normal seja 90. Não é do dia para a noite que ela vai perder 90 quilos. Não. Ela tem que ter um plano. Ok. E aí começa, e a mesma coisa com indicadores ambientais, né? E aí esse plano, ele vai avançando. Eu, outro dia conversando com um nutricionista, e aí o cara chegou lá e disse que uma semana antes do Natal, aí, ou do Carnaval, enfim, aí disse, ó, cara, eu quero perder, tipo, 15 quilos essa semana. Aí disse, bicho, só se você for fumar crack, pra você emagrecer de uma hora pra outra, porque não tem condições, não é assim o plano. O plano, ele acontece ao longo do tempo. E a legislação pensa muito nisso. Então, show de bola. Então, agora que a gente já está bem posicionado, vamos tentar entender um pouquinho aqui. E essa pergunta, sei lá, vale muito, né? Do ponto de vista de execução e de conhecimento mesmo. Então, como é que o gestor ambiental vai saber qual é a legislação a seguir? Ah, bacana. Vamos lá. Primeiro que legislação ambiental é algo muito amplo. Dá tema para muito podcast. A gente vai fazer um recorte aqui da legislação para ficar fácil o entendimento, mas isso ele pode reproduzir ou ela pode reproduzir para as outras áreas também. Vamos tratar dos monitoramentos ambientais, que tratam aí dos poluentes que são lançados, seja na atmosfera ou nos corpos hídricos ou no solo, enfim, em áreas contaminadas. Né? A gente tem que entender isso. Quando a gente está trabalhando dessa forma, uma parte da legislação, e aí diga-se assim, especificamente a de emissões atmosféricas, ela trabalha com diferentes tipologias de processos. Por quê? Porque eu não posso dizer que um forno de coprocessamento de clinker, que é o cara que faz o cimento, aquele bicho gigantão lá, que tem uma chaminé de 3 metros de diâmetro, 90 metros de altura, vai emitir a mesma coisa de um geradorzinho ali que está alimentando, levando energia para uma padaria ou para um supermercado. São coisas totalmente diferentes, né? Então, como é que o gestor ambiental ele deve olhar? O gestor ambiental ele tem que entender que o arcabouço legal ele é feito da seguinte forma. Ou é feita uma legislação para um determinado processo, a resolução inteira. Uma resolução que tem força de lei, né? A gente fala de resolução que ela tem força de lei. Ou é feita uma resolução com vários anexos dentro dessa resolução e que esses anexos eles vão trazendo quais processos devem ser enquadrados ali. A gente deve enquadrar quais processos naquele anexo. Uma norma que já fala daquele processo. Isso. É até mais fácil, né? Isso. Já está até no título, né? Isso, exatamente. Então eu tenho o processo X, a norma é do processo X. Show de bola. Isso, exatamente. É isso. Ou a gente tem uma norma geral, bem generalista, com anexos. E aí eu vou procurar o meu processo num determinado anexo. Exatamente. E isso é muito importante, Maurício. Primeiro, né? Porque assim, no processo de licenciamento fiscal ambiental, ele vai colocar lá na tua condicionante ambiental o que você deve seguir, né? Perfeito. E aí é bom que o gestor e o próprio órgão ambiental ele tome esse cuidado de que aquele link que está sendo feito é com a norma que está linkada com o processo dele ali, né? Ou então o gestor ambiental está fazendo por conta própria o monitoramento, ele está se antecipando, e aí ele precisa tomar esse cuidado mais ainda para não fazer uma coisa errada e depois não servir para nada, porque não serve. Não serve. Quando eu faço um monitoramento ambiental, não vai servir não depois se eu não enquadrei na lei certa, não, porque a lei, a resolução, o anexo, ele trata de quais parâmetros você deve fazer. Beleza. Além dos limites, ele fala dos parâmetros. Então imagine que um anexo fala que eu tenho que fazer particulado e no outro fala que eu tenho que fazer enxofre, por exemplo. Para emissões atmosféricas. Isso, um exemplo. Se você fez enxofre, não vai conseguir comparar com material particulado. Você fez parâmetro. Outra metodologia, outra coisa, entendeu? Então é por isso que o gestor ambiental ele precisa entender isso para que ele faça o comparativo com isso. Agora tem uma coisa importante, Maurício, que é o seguinte. Quando a gente está falando de fonte de emissão, que é onde o poluente ele é lançado, ele é emitido, né? Aí a gente tem essas diferenciações dos processos, né? E dos tipos de fontes de emissão também.
Porque eu posso ser, por exemplo, processo de cimento, que eu tenho um limite e parâmetros para fazer no moinho, por exemplo, e limite e parâmetros para fazer no forno. Perfeito. Então eu entendo como se fossem 2 processos ali dentro de um processo macro. Mas isso está na mesma legislação ou não necessariamente? Está na mesma legislação. Inclusive, às vezes, dentro do mesmo anexo, sendo que aí eu tenho itens diferentes lá. Dizendo, se você estiver falando do moinho, é isso. Se você estiver falando do forno, é isso. Mas só o fato de você trazer o seu processo de coprocessamento de cimento, ou enfim, ou de fabricação de clinker para aquele anexo já está com mais de 60% da coisa andada. Porque você acertou a mão ali. É só depois ler o anexo e saber quais equipamentos você vai fazer o comparativo ali, né? Agora, quando você está falando de ambiente, vamos lá, monitoramento ambiental eu posso fazer nas fontes de emissão, ou eu posso fazer no ambiente. Perfeito. Eu posso fazer no rio, eu posso fazer lá na rua que está do lado da fábrica para ver a qualidade do ar. Aí eu tenho resoluções generalistas, né? Porque no ambiente não tem até diferentes tipos de ambientes, mas assim, eu tenho o mesmo limite para qualquer processo industrial que jogue coisas ali, que lance coisas ali, entendeu? Então, um exemplo prático, eu tenho aqui uma caldeira de uma indústria de alimentos e bebidas, de refrigerantes ou do que quer que seja, e tenho uma fábrica de cimento do lado daquela caldeira. Então a legislação vai ter uma legislação de emissão para a fábrica de cimento e outra para a caldeira de alimentos. São 2 coisas diferentes. Sendo que naquela rua que está passando ali paralela à fábrica de cimento e a de refrigerante, tem uma outra legislação que tem o mesmo limite, porque ali as pessoas vão sofrer influência e o ambiente das 2 emissões. Simultaneamente. Não tem para dizer, eita, agora é só aqui, não. A gente tem um trabalho que consegue dar um aprofundamento nisso. Assim, a legislação ela não vê isso, mas assim, dá pra gente, com a dispersão atmosférica, entender que aquelas fontes da fábrica de cimento tá indo para um determinado local e aquela da caldeira tá indo para um local um pouco diferente da fábrica de cimento, um exemplo. Mas isso é só a título de gestão para você dar uma olhada mesmo para gerenciar melhor as ações dentro de cada indústria. Mas lá no ambiente, a legislação ela fala de uma coisa só. Entendeu? Perfeito. Rapaz, então assim, não dá para o gestor ambiental, depois de uma explicação dessa, falar que não sabe o que vai fazer, né, Edvando? Já sabe o que vai fazer. E isso busca onde? Nos sites, CETESB, CONAMA, sei lá. Eu acho que um bom direcionamento é o seguinte, a primeira coisa são as resoluções do CONAMA, que elas regem isso em todo o país. Então, no site do CONAMA tem lá a publicação de resoluções. Perfeito. E o gestor ou o consultor que está assessorando ele tem que estar familiarizado com isso. Inclusive, todo dia essa resolução nova. Você precisa estar no F5 todo dia para saber e até estar acompanhando as discussões que são publicadas das coisas que vão sair, porque você já vai se preparando, obviamente, de uma coisa que vai mudando. Perfeito. Então, pensando a nível federal, você vai olhar nas resoluções do CONAMA. Beleza, CONAMA. Aí você vem para a tua federação, para o teu estado. Beleza. Então você tem decretos estaduais de determinados processos, de determinados ambientes ali publicados, e aí isso vai muito da particularidade de cada estado. Tem estado, por exemplo, que tem a cerâmica vermelha, que é a cerâmica que faz tijolo, né, e telhas, mais forte, então o cara cria um anexo, uma resolução para aquele processo, porque ele tem muito aquilo lá. Né? Tem estado que tem, enfim, muita petroquímica, tem estado que tem muita fábrica de cimento, aí vai criando. Então, você precisa atender o que está na resolução do CONAMA e o que está também no teu estado. Né? Mas aí a resolução do CONAMA diz que é para procurar no estado ou não? Então, o CONAMA, ele, como o Brasil é muito diverso, né? Você tem coisa lá no Amazonas e tem coisa no Rio Grande do Sul, tem clima diferente e tudo. Ele dá um direcionamento geral, mas ele diz que os órgãos ambientais podem criar limites específicos e mais restritivos em função das suas particularidades. Beleza. Porque uma coisa é uma indústria instalada, enfim, aqui em Maceió, né? Que tem bons ventos, enfim, que ainda não tem um site industrial muito desenvolvido, muito denso. Outra coisa é você estar uma indústria em Cubatão, que já teve grandes problemas nas décadas passadas e tal. Então, são saturações diferentes do ambiente e os estados eles precisam entender isso. Mas aí também tem as normas. Tem as normas. Norma de SEGEC. Isso, eu ainda esqueci, tem um pontozinho que é o município. Né? Tá. Além do estado, também tem o município. Federação com CONAMA. Isso. O estado. E tem os decretos municipais, exatamente. Que aí ele precisa entender isso. Agora, assim, de uma forma geral,
E aí vamos falar dos estados do Nordeste, por enquanto, existem mais os direcionamentos das resoluções do CONAMA mesmo, né? Tá. Então, só estados... O Pernambuco tem ainda decretos sobre determinados ambientes e processos. São Paulo é bem desenvolvido para isso, a CETESB ela traz muito isso, Ok. Minas, Paraná... já tem um avanço nisso, mas a maioria, né? Assim, vamos pensar no Pareto aí, né? 80% das coisas acontecem com as resoluções do CONAMA. Beleza. E aí, a menor parte acontece com os decretos estaduais e municipais e que o gestor precisa ficar atento com isso. E aí, beleza, federação, né? Estado e município. E as normas? As A gente normas... sempre fala aqui nos podcasts, né, de norma de ABNT, norma da CEGEC, Isso. aquele monte de nome lá que não sou eu decorado não, viu, Edivando? A gente tem que entender que o padrão ambiental que está numa resolução que tem força de lei, num decreto estadual, ele serve para controlar as suas emissões, né? Para dizer assim, ó, você só pode emitir até aqui, você só pode interferir no ambiente até aqui, ou dessa forma, você tem que se planejar para fazer isso. As normas, elas orientam os procedimentos, né? As diretrizes e procedimentos que eu preciso ter na execução dos monitoramentos. Então, as normas, elas orientam muito mais as empresas que prestam serviço para as indústrias, né? Então, assim, ó, para você fazer o material particulado, você precisa seguir essa norma. Tá. E Tecnicamente é isso aqui. Isso. Joia. É isso aqui que tem que ser feito. E você feito isso, o resultado que você tem, você vai comparar com o limite legal. Sendo que aí a gente está falando de fontes de emissão e de ambiente. Aí vamos lá, quando a gente começa a trabalhar com Ministério do Trabalho, de higiene ocupacional, aí a gente também tem publicações de normas técnicas, ruído ambiental, né, ruído, Sim. e essas normas elas também têm força de lei, né? Porque nelas você tem um direcionamento de limites, são normas técnicas que colocam limites ali para exposição do trabalhador, por exemplo, que essa parte do Ministério do Trabalho e de Higiene Ocupacional, que agora está no Ministério da Economia, enfim, que juntou, mas são competências diferentes, né? Beleza. Quando você, vamos imaginar, quando aquilo está interferindo, tendo influência no trabalhador, na saúde do trabalhador, eu tenho o Ministério do Trabalho, eu tenho normas para isso. Né? Quando aquilo está interferindo no ambiente, né? Aí eu já tenho normas específicas, resoluções com força de lei do CONAMA e dos decretos para aquilo. Show. Rapaz, Coisa, né? eu fico imaginando o gestor ambiental. Assim, imagina aquele que acabou de chegar, Edivando. Acabou de chegar na pasta, até tem uma experiência e tal, não sei o que, mas assim, a pessoa que está começando agora, tá. E aí? Eu acho, Maurício, que é o seguinte: quando você está chegando agora, para você não se embaralhar, você precisa ser dono do seu processo. Então nós tivemos um cliente, tem clientes novos que chegam e dizem, Divando, eu tenho uma chaminé aqui, que tem um forno, que tem fusão de vidro, e que daqui tem um cliente que ele aproveita sucata para fazer panelas de pressão, enfim, moldes para panela. Então, o cara pode achar assim, é chaminé, deve ter uma legislação para chaminé, né? Não tem uma legislação para chaminé, tem uma legislação para o seu processo. Aquele específico de como você faz. No seu processo. Joia. Ou no seu processo, ou quando não tem ali para aquele processo específico, nesse caso de molde, de alumínio e tal, enfim, você pode olhar no ambiente, porque para o ambiente sempre vai ter algum norte para que você, para a saturação daquele ambiente, seja do ar, lançamento no corpo hídrico. Então, você esquece um pouco o arcabouço legal que tem 200 mil normas lá. Você precisa entender para aquela atividade, que é chamada de atividade potencialmente poluidora, que resoluções e que normas ela deve seguir. Esse é o primeiro trabalho. E aí, assim, como é que eu falo? Listinha mesmo, né? É listinha, exatamente. Lei tal, Isso. norma tal, anexo tal, listinha mesmo. Eu vou dizer sem medo de errar. Se você passar assim, ser muito leigo nisso, você passar 2 dias no máximo dando Google do seu processo e dando uma aprofundada nisso, você já vai descobrir aí 80% de norma que você tem que fazer. Agora, obviamente que o trabalho denso é com a precisar consultoria. Você tem que ter a consultoria. Porque uma coisa é se você ainda está num processo de licenciamento prévio, de projeto, para trazer aquele seu processo ali para aquele ambiente, e o órgão ambiental ainda está conversando com você o que é que você vai ter que entregar para ele na operação.
E aí, se você está nesse processo, você tem que ir estudando antes, tem que se munir de informação para conseguir discutir com o órgão na hora que ele for fazer as cobranças para você. Mas aí, peraí, lascou. Estou aqui como gestor ambiental, eu tenho experiência, aquela coisa toda e tal, beleza, mas como é que eu consigo, entender se a empresa de monitoramento está adequada às questões da lei, como é que o gestor ambiental, né? Vamos partindo para os monitoramentos ambientais. Como é que o gestor ambiental vai ter certeza que a empresa que ele está contratando é uma empresa que também está ligada nisso, que também entende sobre isso? Como é que é? Eu acho que a primeira coisa que o gestor ambiental deve pedir para uma empresa de monitoramento é o licenciamento ambiental da empresa. Né? Não pode ser casa de ferreira e espeto de pau. Eu ajudo os outros no licenciamento, mas e não tenho meu próprio licenciamento, né? Então, cara, me manda o teu licenciamento, porque no licenciamento ali tem atividades, a gente tem atividade de laboratório, a gente tem atividade de geração de resíduo, de escritório, tudo. Então, tudo aquilo ali vai estar dentro do licenciamento de resíduos perigosos, de laboratório. Então, a gente já vai estar cumprindo, né, uma série de diretrizes e de padrões ambientais através de nosso licenciamento. Joia. Esse é um ponto. O segundo ponto, e aí falando já do monitoramento, é você olhar para as metodologias que aquela empresa está te oferecendo. Quando você pede uma proposta comercial, o cara vai mandar na proposta, ele tem que mandar, se não mandar você pede, as metodologias. Tá. Você vai fazer emissões atmosféricas, mas diz aí como é que você vai fazer. O gestor ambiental pergunta para o prestador de serviço. Exatamente. Show. Aí ele vai dizer, eu vou usar essa e essa e essa metodologia para fazer esse monitoramento para você aí na tua indústria. Show. E esse monitoramento eu vou comparar com essa e esse padrão legal na lei por conta do teu processo. Uma proposta ambiental completa, uma proposta de monitoramento ambiental completa, ela tem essas informações, ela tem que ter metodologia, parâmetros, quantidade de fontes e a legislação que eu vou comparar, que aquele resultado eu vou usar para comparar. No pedido da proposta, isso já vem, para vir redondo, entendeu? Então, o gestor não tem que ter o trabalho de dizer, tem que ter o trabalho de dizer para a empresa de monitoramento o processo dele, em detalhes, para que o cara vá lá e busque. Como é o meu, né? Imagina, eu sou o gestor ambiental. Como é o meu processo, qual é a quantidade de fontes, quais são os tipos de material que eu... Né? Isso. Mas peraí, então, como é que o monitoramento ambiental pode me ajudar a entender do meu processo para eu poder pedir? Porque talvez até, eu estou imaginando, que talvez o gestor ambiental nem sabe aprofundadamente quais são os itens que ele pode, que ele vai precisar monitorar ou não. Então, como é que os monitoramentos ambientais servem para enquadrar a minha atividade empresarial, industrial, na lei? E aí é aquela coisa bem, trocando em miúdos, assim, é um número comparado com outro, em última instância, né? Porque o que acontece? Eu preciso enquadrar o meu processo numa resolução, numa legislação. Ok. Eu só consigo fazer isso através de um monitoramento ambiental. Show. Eu não posso fazer de outra forma. Não é. Eita, olhei aqui. Eita, a fumaça tá preta, tá fora. Tá azul, tá cor de abóbora. Eita, aqui o rio aqui, ó. Tem peixe, tá bom. Exatamente, exatamente. Eu já aprendi, enfim, na jornada que engenharia a gente faz com números. Então, assim, o monitoramento ambiental, ele vai servir para que o gestor, a gestora, ele consiga ter se resguardar desse documento para comparar isso com o padrão legal. Né? Então, é aquela prova, né? Imagina que você é acusado de alguma coisa e você precisa, quem acusa tem que levantar as provas, mas enfim, eu não sou bom de direito, mas tem gente que tem que levantar a prova para provar que não fez aquilo. Então, é a prova que você tem. Então, você precisa ter os monitoramentos para que você consiga fazer esse enquadramento na lei. E é muito importante, porque assim... E aí, vamos lá, existem monitoramentos e monitoramentos, né? Okay. O monitoramento de boa qualidade, que é um monitoramento que tem uma rastreabilidade no resultado, onde você consegue ver ali as variáveis que interferiram naquele número final. É um monitoramento que tem, que tem calculado uma incerteza de medição, para que no fundo a gente saiba se deu mais ou menos tanto. Eu já ouvi falar desse negócio aqui, você que está aí acompanhando a gente aqui. Ó,
certeza de medição, a gente trouxe um rapaz. Não foi não, Divan, que a gente trouxe? Rapaz, a gente trouxe aqui o Vicente Vieira, cara fera. Então, olha só, quer saber um pouquinho mais sobre incerteza de medição? Vamos deixar uns cards aqui, dá uma olhada nos vídeos aí, daqui a pouco. Aqui você espera terminar esse vídeo, mas daqui a pouco assiste lá que esse negócio de incerteza de medição, ó, eu achei maravilhoso, eu tenho certeza que você também vai achar. Dá uma procurada lá depois, viu? Porque esse número, Maurício, final, ele cru, né? Só o número simples, ele pode não dizer muita coisa pra gente. Ele tem que estar comparando com as condições de processo que eu fiz aquele monitoramento, e ele tem que estar com essa rastreabilidade. Uma coisa muito importante é o seguinte, é uma coisa curiosa, eu vou te falar agora, o que é que acontece? Se eu fizer um monitoramento e calcular aquele resultado em função de um anexo que tem a norma, e depois eu calcular aquele mesmo monitoramento que eu fiz em função de um outro anexo, eu posso ter resultados diferentes. Porque a forma de apresentar aquele resultado é diferente para um anexo ou para outro. Faz sentido. Esse cálculo não vale a pena assim, a gente entrar aqui agora, porque ele é um pouco complexo para a gente falar aqui no podcast. Depois a gente pode até fazer um podcast para isso. Mas, por exemplo, eu fiz um monitoramento. Aí eu posso fazer a conta, fazer o cálculo para comparar ele com usina de bagaço de cana de açúcar. Ou posso fazer a conta para comparar ele com caldeira de óleo diesel. Esse mesmo monitoramento, a mesma amostra que eu tirei lá de dentro, ela pode dar 200 para uma e 100 para outra. E se eu pegar o resultado de 200 e comparar com o anexo errado, eu estou fazendo besteira, porque eu estou comparando laranjas com banana, entendeu? É uma correção de oxigênio que existe nisso aí, que na combustão tem o consumo de oxigênio, e o excesso de oxigênio que é colocado naturalmente naquele processo, ele entra na conta. E dependendo do processo, são excessos de oxigênio diferentes. Então, se a empresa não está também, já acordou previamente lá na proposta, qual é o anexo da norma, e seguiu para o relatório para fazer essa conta, pode ser que você esteja dizendo, poxa, estou totalmente estourado aqui nas minhas emissões, mas na verdade não é isso. Foi o cálculo feito no anexo errado na legislação. Não foi o monitoramento errado, nem é você que está emitindo mais. É a conta que está... É a comparação que está sendo feita errada. Entendeu? Então, isso é muito importante. Outra coisa muito comum que acontece é o seguinte. Quando o processo ele não tem limite na lei, aí... Como assim não tem limite? Imagina aí um processo, sei lá, de queima de alguma coisa que não existe ainda o combustível. É um combustível novo, né? É casca do açaí, que é biomassa, né? Mas assim... entra em alguma coisa para queimar, a gente faz uma adaptação. Desenvolvi um combustível novo e coloquei. Deixa eu dizer um exemplo prático que tem. Na cerâmica vermelha, que é a fabricação de tijolo e telha, às vezes a turma, além de queimar a biomassa, que é a algaroba, né, que é, enfim, coisas que são necessárias para queimar, ele queima estopa com óleo queimado e começa a queimar outras coisas, entendeu? E ali você chega e não tem legislação para aquilo. E às vezes, por não ter, o fiscal ambiental ou o próprio gestor também, a empresa que está oferecendo serviço, desavisadamente, pega assim qualquer roupa que tenha legislação e diz, vamos comparar com esse que é parecido, bota aqui para dentro. Aí começa a comparar uma coisa que não foi pensado. Na discussão do CONAMA, ninguém pensou em cerâmica vermelha, pensou em queima de estopa com óleo. E aí, no final, o resultado que vai dar não vai servir de nada. Porque se der bom, a gente sabe se tá bom mesmo, se der ruim, sabe se tá ruim mesmo. Porque a análise comparativa tá equivocada. Não é. Aí o que é que faz, Divan? Nesse caso aí, a nossa orientação, e a gente sempre orienta isso, é que a gente corra para o ambiente. Ou seja, o processo, ele não tem na legislação, eu faço no ambiente, porque no ambiente tem. Então eu vou estudar ali aquele ambiente, para onde aqueles poluentes vão, e ali no ambiente eu instalo o equipamento e vejo ali a saturação se está boa ou ruim, e aí sim a gente consegue fazer alguma análise disso. Lição de casa o gestor ambiental tem depois desse podcast aqui, viu, mano? Lição de casa tem para dar aquela pesquisada em relação à legislação, em relação até eu diria, Divando, que é importante que o gestor ambiental saiba o mínimo da norma que da metodologia, da norma, pelo menos ele entenda ali, ele dizer, opa, estou vendo que o prestador de serviço do monitoramento ambiental está ou não alinhado e tal. Então, assim... Deixa eu dar uma dica de ouro. Né? Deixa eu dar uma dica de ouro aí para o gestor e para a gestora ambiental.
que já tem um processo de licenciamento. E aí, obviamente, se o cara não se aprofundou nisso, vai lá nas tuas condicionantes. Porque às vezes o órgão coloca uma coisa lá, o fiscal, e o gestor diz, não, eu vou ter que fazer isso porque ele fez, eu não quero complicação com o órgão. E pega aquela legislação, aquele anexo que ele colocou, e vai lá dentro do site do CONAMA e lê lá, para ver se é de fato o teu processo. Dê uma conferida. Uma conferida. Porque se não... corre grandes riscos mesmo de não ser, entendeu? E aí você pode estar comparando uma coisa que não é sua. E aí você vai propor, aí você vai entender qual é o seu anexo correto, qual é o seu padrão ambiental correto que você tem que comparar. E aí você volta lá para o órgão, conversa com ele e diz, aqui nessa condicionante, isso aqui eu acho que isso é muito bem conversado. Essa condicionante aqui está um processo, de repente seu processo mudou, né? E aí continua o mesmo anexo, mesma legislação. De repente a legislação atualizou, né? Então tem uma série de coisas que precisam ser observadas para que você entenda se aquilo que está sendo cobrado é de fato aquilo que reflete a realidade do teu processo. Porque, como você comentou, né? E se de repente meu processo mudou? E se de repente meu combustível mudou? E se de repente o meu fornecedor... eu estou mudando as coisas, talvez. Você talvez, né? Pode ser até que não, né, Edvando? Mas talvez você tenha que fazer análise ali diferente em relação a essa legislação. Isso é muito dinâmico, né? É muito dinâmico. Todo dia sai norma, todo dia o processo muda, né? Todo dia sai um decreto novo, todo dia, enfim, você... Entra gestor, sai gestor, acontece muito isso também. O gestor está pegando o bastão de um gestor antigo. Beleza. Então, como é que isso vem feito? Tem também o fato, Maurício, do seguinte, do órgão ambiental ele solicitar dentro do anexo certo, dentro da legislação certa, e a execução do monitoramento ser feita errada. E aí é uma bomba chiando que ele tem na mão de um monte de relatório que não está servindo para nada. E talvez já parou o processo produtivo para poder fazer um monitoramento, aí talvez vai ter que fazer de novo. Imagina, né? A bomba que deve ser. A gente teve um caso de uma gestora que chegou desesperada assim, que ela pegou um baixo e disse, Divanda, é o seguinte, até hoje a gente tava fazendo da forma errada. E eu tô agora na parte de agora e o que é que eu vou fazer com vocês? Daqui para frente a gente vai fazer dentro do... Quando eu digo da forma errada, assim... Eu tava fazendo, achando que tava fazendo certo. Tava fazendo, mas não tava comparando com a mesma... Com o que era o processo dela, mas era da forma errada. E aí, daqui pra frente eu vou fazer. E, obviamente, eu vou conversar com o órgão, dialogar, para que a gente olhe agora os resultados pra frente. Uma ideia boa que ela deu é aumentar a frequência de monitoramentos agora. Eles estão me cobrando semestral, vou fazer trimestral para compensar isso que eu não fiz para trás. E aí a gente toma ações daqui para frente do que deve ser feito. A gente já conversou várias vezes até com os próprios convidados, né? Às vezes a transparência da forma como o gestor ambiental se coloca, né, Edivan, da forma como que ele conversa, a forma como ele levanta essas questões é algo muito importante. Pelo menos foi assim que eu aprendi aqui já nos podcasts, né? Que assim, a forma como a transparência do gestor ambiental é algo extremamente importante que o órgão ambiental entende, né? A partir do seu caráter orientativo que realmente o gestor ambiental está com preocupação e que ações foram feitas em prol do monitoramento ambiental, do ambiente, né, para que se mantenha e que se faça a melhor produção possível para que afete menos o meio ambiente. Mais ou menos por aí, né? Estou aprendendo isso aqui aqui, viu? Não, perfeito, é exatamente isso. Uma coisa importante, Maurício, também é o seguinte, existem softwares já que ajudam a gestão ambiental para isso. E aí esses softwares eles vão atualizando o gestor dessas novas resoluções, do que vai acontecendo. Uma coisa importante também é que quando você cria um relacionamento ali com uma empresa, né, e você observa se essa empresa de monitoramento ou de consultoria, ela está evoluindo de forma orgânica de conhecimento com você em relação ao processo e à norma. Ela está antenada nisso. Isso, entendi. Ela está antenada sobre isso, porque assim, nós temos essa prática com os nossos clientes de estar sempre orientando eles, inclusive tanto quando a gente pega que está comparando com coisas erradas, ou quando a gente avança que sai uma resolução nova. Não é só uma empresa que joga o resultado lá e dá as costas, toma entendeu? Aqui o relatório aqui. Você pediu o relatório, toma o relatório, acabou. Exatamente. Eu já trouxe esse exemplo aqui que tem um cliente que persegue, e vamos voltar para trás, a gente está tendo esse cliente há quase 10 anos, há uns 8 anos. Ele
começou a perseguir o padrão norte-americano de qualidade do ar e começou a fazer um trabalho. E a gente foi avançando há 9 anos atrás. E aí, em 2018, o parâmetro entra na lei Na legislação brasileira. Perfeito. E aí o cara já tá com um monitoramento absurdo para trás e aí ele já começa a meio que atender fácil o que o Brasil tá pedindo. E agora ele já tá bem na frente, né? Então, assim... E quando essas discussões no CONAMA aconteceram e a gente viu que o parâmetro ia entrar, a gente, como empresa prestadora de serviço de monitoramento, começou a conversar com o cliente também sobre isso. Ó, o CONAMA está discutindo. Vamos se adiantar? Isso, tá vindo isso, exatamente. Aí, saiu o parâmetro numa condição melhor e aí ele já estava bem atendido, entendeu? Então, essa discussão, esse estreitamento, né, e juntos, né, a gente sabe que o tempo com a empresa que é interessado, o profissional interessado, ele vai criando essa casca de conhecimento e o gestor vai avançando. Falando nessa questão dos monitoramentos, né? Então eu acho que vale a pena a gente aprofundar sobre isso também, porque uma das coisas que eu falo nos podcasts, né, Edivanda, não é só o relatório pelo relatório. Eu recebi o relatório, entreguei pro gestor ambiental, pro órgão ambiental, que toma, isso aqui que você me pediu. Não é bem assim, né? Não. A gente vem falando, se eu não me engano, foi no segundo podcast, terceiro podcast, o quanto o resultado dos monitoramentos ambientais pode ajudar na própria otimização, né? Dos processos industriais para que se economize. Né? Então, assim, isso desde os primeiros podcasts a gente já vem comentando, e aí é sempre algo que acho que vale a pena a gente discutir por esses vários caminhos, por essas várias interpretações que a gente dá a essa entrega do relatório, nessa análise comparativa. Mas agora, especificamente falando, como é que a gente consegue e como se dá o processo, né, de interpretar, né, os resultados do monitoramento que eu estou aqui com os resultados dos padrões legais que tem na legislação. Então, como é que o gestor ambiental, não aquele que só resolve o compulsório não, viu, Edivanda? Tá. Não é só esse não, né? Porque esse que só resolve o compulsório, que é só se ligar. Não, aquele que realmente está pensando no processo, além de pensar, claro, em cumprir com as obrigações legais, né, de entregar a cada X tempo, mas assim, ele está aqui com os dois resultados, né, com os dois números, né, o resultado do monitoramento ambiental e o padrão legal. E aí, como é que se dá esse processo? Olha só, o gestor ambiental, quando ele está com o relatório em mãos, ele precisa entender que não é só rolar o mouse até a última página e olhar se está menor do que... O cara tecnológico aqui, eu ia dizer, a gente no outro podcast, pega o relatório e faz assim. Relatório digital, né? Pega o mouse, o cara vai correndo lá e vai na tabelinha. Opa, 100, deu 50, aí bate palma, tá tudo certo. Mas existem algumas coisas que devem ser levadas em consideração. A principal delas são as condições de processo que a tua fábrica ou teu processo estava naquele momento que foi feito o monitoramento. Então, se eu estava 10% da minha capacidade, se eu estava... É isso? A lei, uma parte das resoluções, ela já obriga você a estar na capacidade nominal, acima de 90%, né? Tá. Mas para quem não obriga, ou enfim, quando você não é compulsoriamente inclinado a fazer isso, você precisa olhar. E além disso, não é só para as questões de capacidade nominal, mas de tipo de combustível, de condições até climáticas, de pressão, de uma série os insumos. Os insumos, exatamente, uma série a qualidade dos insumos do produto que está saindo ali na tua fábrica. O clima naquele momento. Quando é do ambiente, quando a gente está falando do ambiente. Show. Então, assim, porque às vezes, vamos lá para a qualidade do ar, né? Vai que o órgão ambiental autorizou fazer em época de chuva, porque é uma região muito chuvosa, você fez, era 100, deu 50. Aí você começa a comemorar, não toma ação nenhuma, o tempo passa, e aí você vai num dia ensolarado, onde a indústria está na capacidade nominal, operando em plena capacidade, o vento está baixo, a saturação está alta, e aí você vai bater palma de novo, ao invés de ser 50, deu 150, estourou 50 do limite. Porque você não avaliou
as coisas que estão em volta do resultado. Show. Outra coisa também é o seguinte, você está fazendo um monitoramento com uma empresa, de repente, e vem dando o mesmo resultado. Eu vou dar um exemplo prático assim. Você vem fazendo 10 anos de monitoramento com a empresa, vem dando ND é o que? Não detectado. Imagina que você está vendo na tua chaminé que tem fumaça, você está vendo na tua chaminé que tem particulado, que o ambiente está ficando saturado de particulado, mas tá a empresa dando não detectado e tá achando massa, porque era 100, tá dando 0. Vem outra empresa, vem o fiscal cobra um monitoramento para fazer uma contraprova e o cara faz lá e deu 200. E aí? Então, as competências técnicas de quem está fazendo isso, as garantias da qualidade de quem está fazendo isso, são muito importantes para que você comece a dormir com a cabeça no travesseiro tranquila, entendeu? Então, é dessa forma que você compara, não é Zé com Zé, João com João. É o que está em volta daquilo ali. Resultado dentro. Ah, show de bola. Resultado fora. Eita, aí é outra discussão, né? Mas assim, eita, resultado dentro, então deixa pra lá. Ô Edivando, eu acho que vale a pena também comentar sobre esse negócio né, dos resultados e com padrão legal, que a gente até comentou já no outro podcast, mas eu acho que vale a pena a gente aprofundar um pouquinho. Pode ser que os resultados estejam dentro, mas que esses resultados eles estão oscilando ali, né? O resultado está dentro. Sim. O resultado está dentro. Sim. Ok, tá tranquilo. Mas aí, ao decorrer dos monitoramentos, da frequência do monitoramento que eu venho fazendo, esses resultados, comparado com o padrão, show de bola. Tá tranquilo. Mas aí, assim, pela sua experiência, né? Como é que a gente comunica para o gestor ambiental esses resultados que, mesmo estando dentro, olha só que interessante, hein? Coisa bem de gestão agora aqui, hein? O resultado está dentro, mas está oscilando, talvez mais para cima, talvez mais para baixo. Como é que você, com toda a sua experiência, como é que você comunica, como é que você vê essa relação de comparação com o padrão legal? Ok, no entanto, na comparação monitoramento a monitoramento, a coisa pode ser que esteja mostrando alguma coisa esquisita. Não, então, ao longo do tempo, a gente percebe o seguinte, e a gente consegue fazer essa comparação, que processos que não fazem uma manutenção de forma diligente, de forma correta, né? A manutenção preventiva e corretiva dos seus equipamentos, do seu processo, não busca alternativas, porque é o seguinte, Maurício, você precisa de investimento, de novos combustíveis, de novas tecnologias, as coisas vão avançando e a legislação vai avançando pensando nisso também. Massa. A curva de resultados ela começa a ficar ascendente, né? Ou seja, eu começo a ter 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 e no outro ano 110. Vai passar. E que tudo isso ainda estava dentro. Estava dentro. Então, enquanto tá 10, 20, 30, 40, o cara, opa, tá dentro. Vou tomar meu vinhozinho tranquilo que tá dentro. Mas não tá dentro, porque ali o desvio padrão, a curva, né? A inclinação da curva tá muito alta. E ali você vai ver que se você não tomar uma ação, aquilo vai chegar rapidamente no limite. E a gente tem um exemplo prático disso, de um processo que começou novo, as máquinas chegaram, foram instaladas, a gente mediu, lindo, maravilhoso. Tá dentro. No outro ano, subiu um pouco. No outro ano, subiu mais. E aí começa a subir exponencialmente, porque por mais que ele fizesse manutenção, o processo foi envelhecendo. É igual casa nova. Já é para apartamento, para uma casa nova, tá tudo brilhando. Sim. Aí depois você tem que trocar o chuveiro, tem que arrumar a cozinha, tem que arrumar pintar a casa. Uma tomada aqui que tá ruim, uma tomada cano ali que deu isso, exatamente. Até que se você não olhar para isso, você tem que parar para arrumar tudo. Então, essa frequência do monitoramento e esse olhar para essa curva, seja ela ascendente, descendente, e aí o gestor ele tem que estar sempre em conexão com o processo para propor alternativas, né? Às vezes, não só a manutenção resolve, tem que ser a troca do combustível mesmo, que a gente tem combustíveis alternativos acontecendo a todo momento. Tem que ser uma forma diferente de produzir, em horários diferentes, enfim. Filtro, também? Muda o processo, porque, por exemplo, às vezes a frequência de manutenção ajuda a reforma do equipamento, porque tem a manutenção, a gente trabalhou num teste de eficiência de um precipitador eletrochato, que o cara reformou o monitoramento, e aí ele fez um investimento com consultoria, com turma de projeto e execução, para trazer um novo sistema ali para dentro, né?
além de reformar do que era antigo, mas também trouxe coisas novas. Então isso aí vai trazendo, vai fazer com que aquele teu resultado ele pare de crescer e ele cria uma curva descendente, né? E aí, Maurício, é o seguinte... Para não ter o problema com a comparação legal depois, né, Edvandro? Exatamente. Existem alguns indicadores ambientais, a gente está falando de indústria, de gestão ambiental, e vamos falar de um stakeholder que é o business, né? Que é o negócio, que são os acionistas, né? Um deles. Muitos acionistas, grupos de acionistas, só começam a investir em fundos de investimento em determinados processos que têm a melhoria contínua para a redução dos seus indicadores de lançamento. Show, legal. É legal você trazer isso. Então não é só estar dentro da legislação, é estar dentro e estar ficando melhor cada vez, entendeu? Talvez até, eu não sei se a comparação é válida, mas assim, tá dentro é relativamente tranquilo. Agora, se manter dentro e se manter melhorando... Melhorando é outra coisa, é um outro olhar. Não sei se funciona isso. Claro, não, claro. Eu sei que vai me corrigir se eu estiver errado aí, porque você explicou muito bem. Bom, você fez todo aquele levantamento da legislação, você tá todo certinho, bonitinho, tá comparando com o anexo certo, tá comparando com a legislação certa, mas aí você fez um monitoramento, deu resultado, outro monitoramento deu outro resultado. Não olha sob perspectiva. Exatamente. Não olha sob perspectiva. E aí, como é que... Sabe? Então, assim, eu acho que vale a pena a gente conversar nisso. A gente tem até uma proposta aí de repente a gente avançar cada vez mais nos podcasts, né, Edvandro, que a gente até já comentou isso, assim, o que fazer depois do resultado. Meu resultado deu dentro, comparei com o processo legal, tá tudo certinho com a legislação, mas aí eu faço o quê? Quais são as possíveis ações que de repente a gente poderia ajudar de repente o gestor ambiental a pensar, porque assim, eu imagino, né, enquanto administrador, e aí a gente está falando, né, você citou bem a questão do negócio, o negócio também precisa se manter saudável. Sim, sim. Porque se o negócio não se manter saudável, em algum momento vai dar fora. Sim. Em algum momento o negócio pode complicar lá, né? Sim, mas dentro de uma linha de DRE, vamos entender que manutenção de processo, olha como a coisa conversa. Você deixar o seu processo em manutenção em dia, você torna ele eficiente operacionalmente e você torna ele eficiente ambientalmente. Não são coisas diferentes. São coisas convergentes, entendeu? Show. Quanto mais velho, quanto mais sucateado tiver teu equipamento, teu processo, ele vai dar mais problema, tu vai gastar mais combustível, mais dor de cabeça, vai parar mais, que tu vai ter que perder produtividade e vai ferrar mais ainda o meio ambiente. A conta é assim, não é diferente. E também não é muito difícil, não, entendeu? Não. É relativamente simples, né? Edvandro, veja só, o assunto de legislação, ele sempre é constante aqui nos nossos podcasts. A gente já falou bastante sobre LI, OLIO, todas essas questões de licenciamento. A gente já falou aí sobre essa relação com os órgãos ambientais. E eu acho que vale a pena sim a gente falar cada vez mais sobre como ajudar o gestor ambiental a se adequar às normas, se manter adequado às normas. Sim. Né? Isso é interessante. Porque uma coisa adequou, tudo bem, beleza, mas aí a legislação avançou. E aí, de repente, eu não pensei no meu processo e agora eu não consigo. Mas com aquele meu processo antigo, atender a legislação nova. Eu tô numa curva ascendente que a legislação nova veio, baixou, que eu já tô fora, né? Exatamente. E aí, traz um pouquinho suas considerações finais pra gente aí encerrando esse podcast, mas aí, assim, traz um pouquinho aí da sua experiência, do que você consegue deixar enquanto considerações sobre esse assunto tão importante para o gestor. Eu acredito, Maurício, muito na parceria que o gestor e a gestora ambiental devem fazer com o processo deles. E aí, bem esperto do que acontece dentro do processo deles e pescar e pensar na legislação com gente experiente, como consultor, o que é que se adequa para que ele tenha que seguir, né? O que é que se adequa à realidade dele. Então, entendimento de processo e buscar lá na legislação o que é que você está responsável por atender. E além disso, que você faça esse processo de melhoria contínua, porque a legislação ela atualiza a todo momento e resultado ele pode estar crescendo mesmo estando dentro do especificado. Show de bola. Minha gente, vocês que estão aí aqui no Spotify
ou então aí no YouTube que vocês estão acompanhando. É sempre uma aula quando a gente conversa aqui com esse pessoal aqui, principalmente que Edivando, bem técnico, bem didático, eu diria. Então, assim, vamos fazer aquela força aqui para vamos ajudar aqui esse negócio aqui. Então, não esqueça não aqui, ó, se inscreva aqui no nosso canal para cada vez mais o canal ter aquela força, Isso. né, para continuar trazendo informação aqui para o gestor ambiental, para todas as pessoas das pastas ambientais, eu vou dizer assim, né, os engenheiros, os estudantes, né, Edivando, todos os stakeholders. Então, assim, não esqueça não, se inscreva aqui no nosso canal para acompanhar a gente, e aí faz aquele ritual todo que eu vivo dizendo aqui, viu? Tasca o peteleco no like, deixa o seu comentário aí para a gente interagir um pouquinho mais. Se você tiver alguma dúvida, até tem algum canal específico, Edivando, para tirar dúvida? Opa, suporte@ambimep.com.br e aí a gente vai estar interagindo por lá. Show de bola, mande um e-mail, faça o seu comentário aqui no nosso canal, aqui para a gente interagir bastante e, claro, ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. Então, olha só, obrigado, Edivando, mais uma vez. Obrigado, Maurício, obrigado, turma, e vamos lá, vamos fazer mais. É isso aí, então, ó, continua com a gente, é isso aí.